Você nasceu rico, você teve um esquema de muita promoção e tal. Conta, onde você nasceu, como é que é a tua história? Cara, eu não nasci nem rico nem de saúde, Flávio, porque com 2 anos de idade, eu nasci em 84, né? Eu nasci aqui na Zona Sul de São Paulo, meus pais são nordestinos, e meu pai veio para São Paulo e para trabalhar de ajudante de pedreiro, e aí logo depois trouxe a minha mãe, eles vieram morar aqui, e aí minha irmã nasceu primeiro, eu nasci em 84, né? E aí, próximo da Vila Santa Catarina, onde o Fred, do Desimpedidos, mora também. E a gente mora na região da Vila Missionária. Eu, com 2 anos de idade, eu tive um problema sério no joelho, tive água no joelho. E o médico falou que dificilmente eu teria uma formação normal na perna. Ia crescer com uma menor que a outra, em decorrência dessa lesão que agravou no meu joelho. E minha mãe orou muito, pediu muito a Deus para que isso não acontecesse. E aí, na mesa de cirurgia, né, simplesmente o meu problema do joelho sumiu. Né? Não chegou a operar? Não cheguei a operar. Foi na Copa de 86. Tanto é que o médico pega uma bola de futebol, uma mini bola, e ele conta para minha mãe que joga a bola. Eu levantei da mesa de cirurgia, ele me tirou da mesa e falou, corre lá para buscar. E eu corri, peguei a bola e entreguei na mão dele. Você não andava? Não andava. Minha mãe me levou até o hospital, eu no colo, porque minha perna estava muito inchada. Né? Então eu mal engatinhava, mal andava com a perna por conta da perna inchada. Então, com 2 anos de idade, eu recebi um milagre de Deus e consegui levantar da mesa de cirurgia e ir embora para casa. Então, minha mãe falava que essa bola de futebol que eu saí correndo deixou ela muito arrepiada e deixou ela com muita esperança de que eu poderia ter uma vida normal, uma vida comum. E em 90, eu assisti, né, eu lembro de ter assistido com meu pai, né, eu tinha 6 anos de idade, e eu assisti a Copa do Mundo de 90 quando o Brasil perde para a Argentina. E meu pai fica muito chateado, meu pai chora muito, fica muito triste. E eu tentei entender por que meu pai estava triste, porque ele estava vendo alguma coisa na televisão que deixou tão triste. Ele me explica, não, filho, que é um jogo de futebol, o nosso país está jogando contra outro país, nosso time foi eliminado. Então eu fiquei chateado, falei, poxa, por que meu pai está chorando porque o time perdeu? E aí foi quando eu consegui entender que o futebol, né, mexia com paixão, com emoção. E aí em 92, 93 o São Paulo foi campeão, e eu passei a gostar do time do São Paulo, porque era um time vencedor, né? Foi onde moldou e trouxe uma legião de torcedores daquela época. Uhum. Né? Então, me conectei muito ao futebol nesse período. Né? Então, sempre sonhei ser jogador de futebol. Sempre tive esse sonho de ser um atleta, de ser jogador. E claro, né? Assim como muitos moleques de periferia, porque eu moro na periferia de São Paulo, moro lá até hoje, que é o sonho de ser jogador de futebol e mudar a vida da sua família. Você nasceu numa comunidade ou não? Sim, eu nasci na Vila Santa Catarina, próximo da Rua Alba, aqui na Zona Sul de São Paulo. Em 84. Em 86, no final de 86 para 87, a gente foi morar na Vila Missionária, que é próximo do Jardim Miriam, divisa de Diadema. E tô lá até hoje. Moro lá, não na mesma casa. Eu morava na Romualdo Mauro e fui para Papagaio Magro, que é uma esquina, né? Fui para Rua de Cima. E moro lá até hoje. Meus pais, graças a Deus, eu pude, com uma condição de trabalho, eu consegui dar uma casa para meus pais. Hoje eles moram na Praia Grande, né? E eu moro na mesma casa desde os anos 90. A gente chegou lá no finalzinho de 89, eu ajudei meus pais a construir essa casa. Mesmo criança, eu e minha irmã. A gente ajudou meu pai, a gente entrou na época que a gente foi morar nessa casa, é um local assim, é uma vila, né? Que é um bairro periférico. Então meu pai só murou a casa, bateu a laje, a janela de casa, Flávio, era uma madeira, né? Não tinha água, não tinha luz, a gente pegava do vizinho emprestado. E eu cresci, tava até falando pro César que eu cresci na época que usava o candeeiro. Né? É o mesmo candeeiro para a sala, para a gente se reunir, é o mesmo candeeiro que levava para a cozinha para a gente jantar e o mesmo que levava para o quarto até a gente dormir. Então, assim, eu passei muita dificuldade, meus pais não sempre lutaram para a gente ter educação, mas a gente não tinha uma condição boa. Sempre estudei Passou escola. fome? Oi? Passou fome? Os meus pais, sim, quando moravam no Nordeste, mas quando a gente veio para São Paulo, a gente beirou a ter necessidade, assim, tipo, tinha arroz, feijão e ovo. Tinha arroz, feijão e às vezes uma salsicha. Graças a Deus a gente não faltou comida dentro de casa. Porque meu pai sempre trabalhou. Meu pai, auxiliar de pedreiro e servente de pedreiro. Minha mãe, empregada doméstica. Então, eu sempre cresci indo com os meus pais. Com a minha mãe para o trabalho e voltava. E aí, estudamos, eu e minha irmã. Graças a Deus a gente levou o estudo muito a sério. Até porque meu pai deu 2 opções. Ou estuda, ou estuda. Não tinha outra... Queria sair daquilo que ele viveu, porque ele falou, você... vai ter tudo aquilo que eu não tive a oportunidade de estudar. Você vai ter que fazer tudo. Tanto é que meu pai no futebol, meu pai não me apoiou muito a esse sonho de querer jogar bola, porque ele achava que isso não ia dar certo e que eu tinha que focar nos estudos para mim saber ler, saber escrever e ter uma profissão digna para que lá na minha
idade de adulto, não passasse o que ele passou. Então, meu pai tinha muito medo de que eu sofresse o que ele sofreu. Em preconceito, em falta de oportunidade, em falta de conhecimento. Então, ele brigou muito para que eu e minha irmã estudássemos. Tanto é que eu pedi uma vez para ele, eu falei, pai, você pode me dar uma bicicleta se eu passar de ano? Ele falou, não, você não vai ganhar nada se você passar de ano. Você tem obrigação de estudar e passar de ano. Senão você não vai ser ninguém na vida. Você tem que estudar, você tem obrigação. Aí de você chegar aqui em casa aqui com que você repetiu ou ficou de recuperação. Então eu cresci com a obrigação de estudo. Era aquilo que eu tinha que fazer e pronto. O futebol, a diversão, a brincadeira era sempre uma segunda opção. A primeira era sempre o estudo. E agradeço muito, porque... Porque o futebol não virou, né? Não virou. Até porque eu não jogava muito, né? Não era bom. Eu mais brincava... Mas você bate bem na bola, ou aquilo é montagem? Eu nunca levei... Eu gostava de jogar futebol, mas nunca jogava sério. Eu sempre fui da zoeira. Eu sempre fui um cara muito cômico. Esse trejeito vem da família. Meu pai é sempre bem-humorado. Minha irmã faz teatro, dá aula de improviso, dá aula de curso de palhaço. Então eu cresci com essa alegria dentro de casa, né? Então eu sempre trouxe mais o futebol mais um jeito mais alegre. Eu nunca levava a sério, tipo... Eu não fui um cara muito competitivo, eu quero ganhar a qualquer custo. Eu sempre me divertia. Então o sonho de ser jogador foi se perdendo ao longo dos anos. Porque com 14, 15 anos eu já havia a necessidade de ajudar a minha família. Então eu fui pra rua, vender sorvete, né? Vendia... Sempre comprava umas coisas e revendia, para ajudar a complementar a renda de casa.